Paulo ao jovem Timóteo, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que ele falou aqui. Depois eu vou fazer aqui os agradecimentos, mas algumas coisas que ele falou aqui me chamou a atenção, eu queria compartilhar. Abra só a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu quero ler os dois versículos contigo. 3. Tudo que ele falou aqui no começo, desde o começo do culto. A palavra estalou aqui na minha mente. Nós vamos ler o versículo de número 18. 19 e o 22. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Timóteo, a Timóteo, capítulo 2, versos 18, 19 e 22. Amém? Todos acharam aí? Estou vendo que tem gente que não achou. Vou guardar um pouquinho, porque eu quero entrar no céu junto com você. Glória a Deus. A irmã está procurando ali. Pode ir devagar. Isso. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2, 18, 19 e 22. Diz assim. O 18 diz assim. Deixa eu tirar o óculos aqui. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns perverteram a fé. 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. E o 22 diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Senta, igreja linda. Seja descansado. Deus. Bom, irmãos, eu quero louvar a Deus e ser grato a Ele por estar aqui nessa noite. Há um convite do servo do Senhor, pastor Everton. Obrigado. É muita fé. Aqui hoje. Estou vindo bravo, mano. Pastor de início. Quando convidou, já nem dormi direito. Negócio de pregar. Se botar para evangelizar a rua todo dia, mas para pregar, só misericórdia. Meu que dá flor da pele. Queridos, pastor Marcelo falou comigo ali, mas estava meio, né? Eu estava escuro ainda, que eu sou assim, vou chegar cedo. Tu notou que eu cheguei cedo, né? Abri a igreja, eu estava aquele jeito dobrado. Eu não sou artista, né? Tem gente que chega na sala e dá uma palavra aqui. Eu não sei, vou chegar cedo. Abri a igreja, eu quero estar aquele jeito dobrado, para o Senhor, né? Careça do meu pai, tem que chegar cedinho, para ele me atender minhas condições, não é verdade? E o pastor Marcelo me dá um abraço ali, mas eu confesso que à noite eu tenho um problema de glaucoma. Eu falei assim, meu Deus, é um anjo. Eita Jesus! Um anjo da igreja, né? Mas falei, será que é aquele de Jacó? Aí depois eu vi o rolo de Jacó, falei, será que é ele? Só sai daqui quando o Senhor me tocar e me pegou, eu segurei a mão, mas. Eu fico feliz em saber que a família está aqui toda reunida, isso é bom demais, né? A família reunida, isso aí. Às vezes um está aqui, outro está lá do outro lado, fica aquela coisa, não, se não estiver na frente, aonde nós vamos, nem precisamos disso. Eu fico feliz com isso. Eita glória! Som. Amém. Bom, me apresentar. Eu sou membro da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Congrego ali já há alguns anos.
minha esposa, meu filho, Daniel. E ali, pela misericórdia do Senhor, a gente lidera um grupo de pessoas, pastoreia um grupo de pessoas ali. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, segundo a sua graça, misericórdia, ele honrado ali na igreja. Bom, queridos, sem ter mais delongas, já foi apresentado, a gente moramos aqui no Sobral, aqui no Conhece Sobral. Quem conhece Sobral é 52 anos de Sobral, mais conhecido que a nota de R$1. Você deu um espirro na esquina dele, pastor, ele espirrou. Já viu o nível de vigilância que nós temos que ter, né? Até para que nós possamos subir esse altar para poder pegar a palavra. Não é fácil. A responsabilidade é muito grande. Bom, queridos, dentre tudo que já foi falado aqui nessa noite pelo nosso pastor, eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de ficar muito ligado no culto. Eu gosto de ficar muito ligado no culto. A nível de, não só de adquirir conhecimento com as coisas que estão sendo faladas sobre o reino, mas a nível também de aplicação para a minha vida. Amém. É assim mesmo. Quando começa muito difícil assim, é que o negócio no final está previsto ficar bom, né? Eu também posso aqui tomar mais ainda aquilo que Deus tem para mim nessa noite. Meu Senhor me trouxe aqui à toa nessa noite. Meu Deus, aleluia. Eu já estou recebendo aqui de Deus. Glória a Jesus. Então, dentre tudo aquilo que já fora mencionado aqui na noite desse dia, esse texto ele tem a ver um pouquinho da nossa trajetória, desde a abertura desse trabalho, a oração de joelho aqui da nossa irmã. E eu queria falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da vida desse homem, desse jovem chamado Timóteo. Bom, uma das coisas que nós precisamos entender e saber é que esse jovem, a Bíblia diz, os estudos que nós fizemos, que sua mãe e sua avó eram duas mulheres crentes, duas mulheres tementes a Deus, duas mulheres que tinham intimidade com Deus. Mas só isso não bastava. Porque uma das coisas que nós aprendemos é que a salvação ela é individual. E pelo fato de eu ter mãe e vó crente, seja pai ou não, isso não me garante a salvação. Então, Timóteo ele tem algo que diferencia da sociedade. E ele sai na frente, porque ele for alguém que for instruído dentro da sã escritura bíblica, ou da sã doutrina. É alguém que tem o conhecimento da palavra. E esse jovem, ele foi pastor muito jovem. Até porque a Bíblia diz que ele foi ordenado a pastor com imposição de mãos. Pelo servo do Senhor, para mim um dos maiores apóstolos da Bíblia, que foi o apóstolo Paulo. Paulo tem Timóteo como filho na fé. Alguém que o Senhor depositara total confiança para a expansão e para o avanço do reino de Deus. Só que com tudo isso nós entendemos que só isso não basta. Porque a época a qual nós estamos tratando aqui não é como o dia de hoje, onde nós podemos ficar sentadinho no banco, de forma agradável, com ar-condicionado, louvando e glorificando a Deus, de uma forma tranquila. Não, havia grande perseguição. A perseguição era intensa. Roma não dava um sossego para a igreja do Senhor. Mas você ter liberdade de ir na esquina gritar: Jesus salva, transforma! Naquela época,
negativo. O coro comigo. E Paulo, quando escreve essa carta, Paulo não está numa condição privilegiada, como eu e você estamos aqui nessa noite. O servo do Senhor está preso. E mesmo nessa condição de prisão, mas há uma preocupação do apóstolo, quem está lá fora. Quem ainda está com a incumbência da expansão e o crescimento e o avanço do reino de Deus. Porque por muitas vezes nós nos acomodamos no nosso banco e esquecemos que tem um mundo, uma sociedade lá fora precisando de uma palavra. Aleluia! Sabe o que Paulo poderia dizer? Ou afirmar, expressar nas suas palavras? Eu já fiz a minha parte. Preso estou. Quem está lá fora que se vire. Porque nós, como seres humanos, aí eu digo cristão, por muitas vezes somos assim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e o resto que se vire. Eu estou aqui, eu fiz a minha parte. Só que tu precisa entender que a salvação é pela graça. Aleluia. Você está aqui pela graça. Meu Deus. Não é mérito teu. Não são os teus conhecimentos, não são os teus dons, os teus talentos, ou aquilo que você possui e domina. É graça. Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O apóstolo está preso. Mas há uma preocupação com aquele jovem. Porque se você for ler o capítulo de número 2, você vai ver que havia 2 homens por nome de Hermineu e Fileto, que eram homens que tinham pleno conhecimento da palavra de Deus, da sã doutrina, mas agora perverteram o seu coração, derreteram o seu coração, estão dizendo, proclamando uma mentira, dizendo que esse Jesus, ao qual eu e você estamos esperando a qualquer momento, ele já tinha voltado. Existe falso profeta por aí, sim ou não? Sim, sim. São os falsos que, além de deturpar a palavra do Senhor, mesmo eles tendo um conhecimento que você está no erro, está dizendo que tu está no caminho certo. Eles preferem te agradar. Há uma preocupação do apóstolo Paulo. Que Timóteo era um jovem pastor, e o mar não está para peixe. A porta está se fechando. Meu Deus. Ela está ficando cada vez mais estreita e não há mais tempo para ficar desapercebido. Os sinais estão aí. Jesus, aleluia. No versículo de número 22, tem algumas características que Paulo ele escreve sinalizando para Timóteo que é algo que nós podemos, melhor dizendo, ratificando, trazer para os dias de hoje. Quem aqui deseja receber algo verdadeiro da parte do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está em busca da salvação em primeiro lugar? Glória a Deus. Quem está em busca de uma vitória dentro do lar? De uma libertação, de uma cura, de uma porta aberta? Glória a Jesus. Só que eu preciso passar para você alguns princípios para que você possa verdadeiramente alcançar todos esses objetivos. Primeiro, olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo no versículo de número 22, e é sobre esse versículo que eu quero conversar
conversar e compartilhar com você. Acompanhe na sua Bíblia. Olha a primeira frase que ele fala para o jovem. Primeiro, foge do desejo de quê? Olha só. Meu Deus, aleluia. É porque essa palavra fugir, ela nos dá o entendimento de se afastar de algo que vai trazer dano à minha pessoa. Sim ou não? Sim. E essa coisa de fugir de algo que vai trazer dano à minha pessoa, quando eu trago isso para a parte espiritual e volto lá atrás, no primeiro livro da Bíblia, sabe o que eu identifico? Que o primeiro homem e a primeira mulher se perdeu por falta de vigilância. Porque se essa palavra, ela me dá o entendimento de eu me afastar de algo que vai trazer dano à minha vida física, espiritual, até financeira ou familiar, isso me dá o entendimento que esse fator ao qual o Senhor está me direcionando, me ensinando, me demonstrando, para que eu possa afastar. Se eu não afastar, pode ser perca total e pode ser tarde demais. Deus, aleluia. Gênesis 3. A Bíblia diz: dentre todas as animalias do campo, qual era a mais astuta? A serpente. E essa direciona a sua palavra a Eva, dizendo: preste atenção, não foi assim que disse Deus? Que não podereis comer de toda a árvore do jardim. Só que o texto vai dizer que Eva, ela rebate as palavras da serpente. O texto diz que Eva se direciona a palavra para ele, replicando, dizendo: não foi assim que Deus disse. Deus disse que toda árvore do jardim nós poderíamos comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comeremos, porque no dia que comer, nós vamos morrer. Epa! Peraí, Eva sabia da verdade, sim ou não? Sim. Só que nós temos um adversário, que a Bíblia diz que dentre todas as animalias era mais astuta, sagaz. Não pense que ela vai te tentar da primeira vez e vai desistir, porque enquanto ela não vê você prostrada, derrotada, pisada no fundo do poço, ela não vai desistir. Aí ela chega para Eva e diz: não, é porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão e você será igual a Ele. Sabe o que a Bíblia diz? E viu Eva que o fruto era bom, agradável aos seus olhos para comer. Comeu e deu para o seu marido. Quando a palavra se refere, voltando para o texto de Timóteo, dizendo foge, era a prática que tinha que acontecer com Eva. Fugir da aparência do mal. Fugir daquilo que vai trazer danos
a sua pessoa. Não pense que pelo fato de você